Glória a Deus. Perguntei o tempo, o Thiago falou, como está chovendo, tem como ir embora? Então fica tranquilo. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito bom poder estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa, de poder receber o convite que o Thiago fez, deu certo. Quando ele me mandou mensagem, eu já sabia. Eu falei, meu Deus, tomara que dê certo agora, mas Deus tem a agenda dele, deu muito certo. Alegria, cara, te reencontrar. O pai do Thiago foi meu pastor, né? Tivemos um tempo junto lá. Meus irmãos, eu fui criado no Evangelho, sou cristão desde berço, e a gente tem muitos amigos, muitas pessoas. Então, para mim, passou muitas coisas na memória hoje de estar aqui. Mas uma coisa eu observei, Thiago, desses meus amigos que eu conheci na igreja, no Evangelho, o que eu tenho prestado atenção é uma coisa: aqueles que permaneceram com Jesus estão bem até hoje. Por isso que o profeta Malaquias diz assim: então vocês verão outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Meus irmãos, eu tenho amigo que cresceu comigo, bebezinho, mas nós crescemos na igreja, cada um foi para o seu canto, nos encontramos depois de muitos anos, e aqueles que estão com Jesus permanecem firmes, abençoados, cresceram, romperam. Meu irmão, o segredo da caminhada cristã é permanecer com Jesus o tempo todo. Jesus diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer, permaneça em mim. Então não importa a dificuldade, não importa o problema, eu tenho certeza que Deus vai fazer com que nós possamos permanecer firmes em nome de Jesus, amém? Quero agradecer o João Marcos, a Juliana, vocês já foram muito abençoados por eles ontem, e eu estou aqui, que alegria poder reencontrar vocês. Pastora Kelly também, que foi uma inspiração, pastora que está aqui junto no ministério também, que Deus abençoe cada um, amém? Vamos lá então, como vocês não conseguem ir embora que está chovendo, vamos pregar então, vamos lá, abra sua Bíblia aí, no livro de Josué, um texto muito conhecido, Josué capítulo 1, Deus falou muito comigo nesse texto, e eu tenho me debruçado nele. Josué capítulo 1, a partir do verso 1 nós vamos ler alguns textos aqui, alguns versículos. Eu só achei curioso, porque ultimamente onde eu estou indo pregar está caindo um pé d'água, uma chuva, verdade. Os últimos lugares que eu fui pregar, preguei esses dias lá em Balneário Pissarras. Eu estou entrando na igreja, aquele tempo preto, mas veio uma chuva assim, e deu problema até nos ar-condicionado. Então eu tô meio profeta da chuva assim. Então a hora que começou a chover eu falei, Cássio, dá uma olhada, não é possível, né? Mas vamos lá, é brincadeira. Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diga amém. Meus irmãos, essa palavra eu tenho me debruçado nela,
preguei o mesmo texto na nossa igreja, e Deus tem trazido palavras, tem muita coisa para a gente se aprofundar aqui. A palavra que Deus tem dado para nós nesse começo de ano, o tema da nossa igreja é o ano do novo de Deus. Um tempo novo está surgindo. É porque nós estamos no início de um novo ano. Meus irmãos, mas nós temos que entender o coração de Deus. Nós precisamos entender o propósito de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o dia começa lá com 0 hora, e aí o dia vai se seguindo, mas todo dia se renova. Daqui a pouco chegaremos à meia-noite e iniciaremos um novo dia. Todo mês se renova, todo ano se renova. Então o que estamos vivendo agora não é apenas mais um ano, mas o que nós estamos vivendo agora, 2026, é uma oportunidade de recomeço na nossa vida. Porque na nossa vida nós lidamos com planos, nós lidamos com projetos, mas também lidamos com frustrações. Na vida nós temos sonhos, escrevemos os nossos propósitos, mas lidamos com decepções, com crises, com abandonos. Mas não importa o que aconteceu, se o novo ano começou, o que Deus está dizendo para mim e para você? É uma oportunidade. Um novo ano é uma oportunidade de recomeçar de novo. Então você está aqui, e em 2026, eu quero que nessa semana profética, Deus já está falando ao teu coração, mas Deus vai trazer ânimo, Deus vai renovar a tua força, e você vai sair daqui, desta semana, completamente renovado por Deus. Amém, irmão? A visão que eu tenho, a forma que eu enxergo é exatamente essa. Deus está me dando uma oportunidade de fazer diferente. Sabe aquela academia que você não foi? Você pode ir esse ano. Sabe aquele propósito que você tinha? Você pode voltar, é um novo começo. Mas quando nós olhamos para esse texto nos chama atenção por algumas coisas. O que está acontecendo aqui? Deus agora tem um encontro com Josué. Deus começa a ministrar o coração dele, Deus começa a falar com ele. Mas qual o contexto da história? Se você voltar um capítulo antes na tua Bíblia, o capítulo 34 de Deuteronômio vai falar da morte de Moisés. Diga assim comigo: a morte de Moisés. Então entenda o que está acontecendo na história aqui. O capítulo 34, que é o capítulo anterior a Josué capítulo 1, fala da morte de Moisés. Meu irmão, Moisés foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um dos maiores líderes do Antigo Testamento, um homem que é chamado amigo de Deus, um homem que conheceu Deus face a face, um homem que teve experiências, um homem o qual Deus usou ele de forma sobrenatural. Mas algo acontece. A Bíblia fala aqui no capítulo 34 de Deuteronômio que Moisés morreu. Agora você imagina a nação, você imagina esse povo, diante de tudo isso que está acontecendo. Eles ainda não haviam adentrado a terra prometida, eles ainda estavam no deserto, e o seu grande líder, aquele que Deus usou para tirá-los do Egito, aquele que Deus usou para os conduzir no período do deserto, esse líder morre. E a Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 34, no verso de número 8, a Bíblia diz assim, se puder projetar para nós, Deuteronômio 34, 8, os israelitas prantearam. Diga assim comigo: prantearam. Meu irmão, está chovendo, não estou conseguindo ouvir a tua voz, vamos mais forte. Diga assim: prantearam. Glória a Deus. Então os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o ritual, ou período do ritual de luto. Quando Moisés morre, o desespero, a dor, o choro agora toma conta da nação. Eles ainda não estavam na terra, tinha muitos desafios pela frente, cidades fortificadas para conquistar, gigantes para eles destruírem. Eles tinham tantas coisas ainda, e o seu grande líder morreu. E agora? O que vai ser? Como vai ser? Como que Deus vai fazer? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus esqueceu? E eles, diante da perda, eles choram,
eles entram num tempo de choro, de luto. Mas é interessante que isso aqui é o capítulo 34 de Deuteronômio. Quando nós avançamos um capítulo, nós chegamos em Josué capítulo 1, o verso 1. E no verso 2, a primeira coisa que Deus fala para Moisés, para Josué, ele diz assim, ó: meu servo Moisés está morto. Meu irmão, Josué sabia. Por que Deus tem que falar para Josué: meu servo Moisés está morto? Porque o que está acontecendo aqui é que diante da morte, diante da perda, diante do choro, diante do luto, Israel parou. Diante da angústia, diante da saudade, diante da lembrança, diante do medo, diante dos desafios, diante das interrogações, diante de perguntas sem respostas, o povo de Israel parou. Josué parou. Eles estão paralisados. Não era o lugar, eles não estavam no lugar da promessa. Ainda faltava atravessar o Jordão. Ainda faltava eles pisarem na terra prometida. Mas por que Deus declara para Josué: meu servo Moisés está morto? Que é o que eu e você precisamos entender aqui. Meus irmãos, entenda algo. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as perdas, com as frustrações e com os lutos da nossa vida. Muitas vezes, quando algo na nossa vida morre, ou quando nós perdemos alguém, ou quando nós temos que sepultar alguém, ou quando temos que sepultar um sonho, quando nós temos que lidar com uma empresa que um dia você sonhou, mas você teve que abrir falência, você teve que trancar a porta, você teve que fechar o prédio, entregar. Quando você tem que lidar talvez com o divórcio, com um ente querido talvez que se perdeu por esses dias ou por esses anos. Irmãos, geralmente quando nós seres humanos lidamos com a dor ela é limitante. A dor tem o poder de nos limitar. Você está caminhando muito bem. Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar em Tupã. Mais uma vez, uma chuva dessa. E eu estava com uma dor na minha lombar, nessa musculatura aqui. E eu fui dirigindo, muita chuva, eu tenso. Meu filho era pequeno, na hora que eu fui tirar meu filho do carro, meu irmão, travou tudo. Aquela dor assim, e a igreja tinha que subir algumas escadas. Eu travei, eu falei: gente, pega a criança aqui. Eu literalmente travei. Alguns irmãos me ajudaram a subir, um pegou de um lado, outro pegou do outro. A igreja tinha um púlpito, atrás tinha um espaço assim, tinha alguns tatames que eles usavam para projetos. E naquele lugar ali eu falei: me deixa aqui deitado. Meu irmão, e eu tinha que pregar. Eu era o pregador da noite. Meu irmão, eu não conseguia mexer nada, isso aqui travou completamente. Pra você ter ideia, nessa noite, acabei, depois eu vou contar para vocês, fui pregar. A médica, eu fui para a Santa Casa, me deram tramal, me deram tudo que você pensar, nada resolveu. Uma médica trocou de plantão, já estava lá às 3 horas, trocaram de plantão, e uma médica disse: vou te ajudar. Ela falou: mas vai doer. Eu falei: não deve ser pior do que eu estou sentindo. Ela pegou, sem brincadeira, eu estou no altar, ela pegou uma agulha desse tamanho, e ela falou: o teu nervo travou, está doendo. Eu vou enfiar ali, lá dentro, e eu vou aplicar anestesia lá dentro. E ela aplicou umas 3 vezes, ficava cutucando o negocinho para ver se nada resolveu. Eu não conseguia levantar. Nessa noite eu fui, preguei, eu falei: gente, eu só consigo ficar ajoelhado. Eu me ajoelhei, colocaram um apoio, eu preguei, porque eu falei: eu vim aqui pregar, eu vou pregar. Saí de lá, você tem ideia, eu saí de lá no carro do bombeiro, de maca, que eu não conseguia levantar. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque a dor nos paralisa. A dor nos limita. Você lidar com a dor, com o sofrimento, o que está acontecendo com Israel é isso. No capítulo 34 de Deuteronômio, eles prantearam.
A morte de Moisés, eles estão de luto, eles estão vendo um tempo de dor. Só que tem um problema, a dor os paralisou, eles estão paralisados. Acabou os projetos, acabou tudo. Por que Deus fala para Josué, olha, Moisés está morto? Porque o que Deus está dizendo para Josué é, Josué, você precisa entender que você precisa colocar um final nesse luto. Meu irmão, Deus respeita a tua dor. A Bíblia diz que eles cumpriram o período de luto. Deus respeitou o período de luto. Deus respeitou o tempo de choro. Mas quando encerrou aquele período, Deus diz, agora é hora de vocês se levantarem. Porque vocês não podem ficar presos no passado. Ainda tem uma terra para conquistar. Ainda tem um Jordão para conquistar. Você precisa, Josué, encerrar essa dor dentro de você. Você precisa enterrar esse luto que há dentro de você. E eu estou aqui nessa noite porque tem pessoas que um ano é só mais um ano é só mais um ano, mas você está paralisado pela dor, pelas perdas, os medos. Mas Deus manda te dizer, hoje é noite de nós encerrarmos o ciclo de dor, porque tem uma terra para conquistar. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Quando nós falamos isso, a impressão é que Deus é insensível. Porque dá a impressão que Deus não liga para a nossa dor. Quando Deus fala assim, Josué, Moisés morreu. Quem está falando isso? É Deus. Porque às vezes a gente fica na esperança, será que Deus não vai ressuscitar? Será que Deus não vai fazer? Eu não posso ir para frente, porque eu ainda tenho que esperar o milagre. Não, eu vou ficar aqui, porque eu acho que Deus vai mudar essa situação. Não, eu vou insistir aqui, porque de repente Deus que abriu o mar, o Deus que fez o maná cair, de repente Ele ressuscita o Moisés, e Deus está dizendo, Moisés está morto. Não estou sendo insensível aqui nessa noite. Eu não estou aqui nessa noite menosprezando a tua dor, menosprezando a tua perda, mas eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus para dizer, a tua vida não acabou em Moisés. A tua história não acabou em Moisés. Moisés não é o teu final, porque acima de Moisés existe um Deus que escreve a história. Acima de Moisés existe um Deus que era, que é e que há de vir. Acima de Moisés existe um Deus que o tempo não pode prendê-lo, um Deus que está acima de todas as coisas, e quem está escrevendo a nossa história é esse Deus. Qual é o Moisés que você está lamentando? Qual é o Moisés que te paralisou? Qual é a dor? Então nessa noite a primeira coisa que Deus fala para a gente é, encerre o luto. Encerre o luto. O tempo do luto acabou. Segunda palavra que Deus fala aqui para Josué, Ele diz assim, ainda no verso 2, a primeira coisa que ele diz no verso 2, na Almeida Revista e Atualizada, a primeira coisa que ele diz é, Moisés, meu servo, é morto. Segunda coisa que Deus diz para Josué é, dispõe-te. Essa palavra aqui, dispõe-te, ela significa, se coloque de pé. Nessa versão diz assim, prepare-se, mas na versão mais original, a palavra é dispõe-te, se coloque de pé. Por quê? Porque o luto, a dor, gerou na nação o que nós chamamos de uma inércia. Inércia. O que é inércia, pastor? É quando você não consegue mais se mover. É quando você tem força externa, mas dentro de você um desânimo te abateu. Você está vendo a vida passar, as coisas passar, mas você foi tomado pela inércia. Meu irmão, e é muito difícil você sair da inércia, não é fácil.
Não é fácil você se mover quando a tua vida está paralisada. Não é fácil você se despedir de uma pessoa no cemitério, você enterrar alguém e você ficar em casa. Você tem que voltar para casa, você tem que dar continuidade. O sentimento nosso é inércia. Me lembro de um rapaz da nossa igreja, ele perdeu o pai dele bem no início do Covid, mas não foi de Covid, mas estava todos aqueles protocolos ali. O pai dele teve uma dor, mas tinha tanto protocolo, acabaram passando o tempo e por uma negligência o pai dele faleceu. Ele enterrou seu pai naquela época ainda num saco preto, não podia fazer velório, não podia fazer nada disso, foi muito dolorido para ele. O pai era um amigão dele. Eu me lembro de ir na padaria de manhã, encontrar os dois comprando pão para ir pescar, era muito apegado ao pai. Mas esse pai agora teve que ir, esse pai se foi, não pôde nem fazer um velório digno. Mas o que aconteceu após isso? Esse rapaz da nossa igreja, ele ia ao cemitério todos os dias. E ele ficava conversando com aquele pai. Irmão, não estou falando de espiritismo aqui não é isso. Estou falando de questões emocionais. E ele dizia assim que ele tinha no WhatsApp dele um grupo que o pai dele estava, como se fosse um grupo da família. E ele ficava conversando, pai, hoje eu fiz isso. Pai, hoje eu fiz aquilo. Como que na mente dele, ainda aquele pai estivesse vivo, pai, hoje eu comecei um emprego novo, hoje. Mas ele ficava naquela interação com o pai dele, mas a verdade é que a vida dele começou a desandar. O casamento dele começou a desandar. Meu irmão, não estou aumentando. Todos os dias ele estava no cemitério. Esse rapaz, ele não conseguiu mais se levantar. Chegou um tempo que ele se esfriou na fé. Ele se decepcionou com Deus, porque Deus não cuidou do pai dele. E eu me lembro de um dia visitá-lo, ele não abria a porta para mim, eu ter que voltar para casa. Mas com muita insistência, um dia eu consegui conversar com ele. E eu falei, eu imagino a dor que você tem. Eu imagino o que você está vivendo. Eu não sinto a dor, eu não perdi meu pai ainda está vivo. Mas eu tento aqui imaginar a dor que você tem. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dar uma palavra para você. E a palavra que eu te dou é, hoje você vai enterrar o teu pai e hoje você vai se levantar. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo. Você está lutando para manter a memória do teu pai e não deixar ele partir. Meu irmão, entenda, parênteses, eu estou falando de questões emocionais, não espiritismo, amém? Falei, mas hoje é um tempo que nós vamos encerrar. Hoje você vai desfazer esse grupo. Você não vai todos os dias no cemitério. Hoje, eu lembro que ele chorou. Mas naquele dia, naquela tarde, no meu gabinete, ele conseguiu encerrar esse processo emocional. E ele se levantou do lugar aonde ele estava. Então Deus fala para Josué, Josué, dispõe-te. Meu irmão, a palavra de Deus para nós 2026 eu não sei o luto, não sei a dor, mas levante-se do seu lugar, dispõe-te, coloque-se de pé, porque você vai conduzir esse povo, coloque-se de pé, porque você vai liderar esse povo para uma conquista sobrenatural. Ei, coloque-se de pé, porque os teus pés vão pisar lugares novos. Ei, se coloque de pé, porque lá atrás, talvez você experimentou a dor, mas esses pés aqui vão pisar em novos lugares. Esses pés aqui vão caminhar no futuro que Deus está escrevendo para nós. Aleluia. Dispõe-te, coloque-te de pé. Nós precisamos sair dessa inércia. Pastor, como que eu sei se eu estou nessa inércia? Pastor, como que eu sei que minha vida travou? Primeiro, todo mundo que está na inércia é carregado de muitas desculpas. Todo mundo que está vivendo na inércia, que a tua vida está paralisada, ele é uma pessoa cheia de desculpas. Você fala assim, cara,
Você pode montar um projeto, você pode montar um comércio, cara, você pode fazer isso, cara, você pode fazer uma faculdade. Ele sempre terá uma desculpa, ele vai dizer: eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu até queria fazer uma faculdade, mas eu sou de uma família simples. Toda pessoa que está na inércia, ela é carregada de desculpa. Sempre haverá uma desculpa: ou é muito difícil, ou eu não tenho dinheiro para começar. Meu irmão, aprenda, nós precisamos entender como que funciona o nosso caminhar com Deus. Nós precisamos entender a dinâmica de andar com Deus. Qual a dinâmica de andar com Deus? Você nunca verá o milagre se você não sair do lugar aonde você está. Você nunca viverá o sobrenatural se você não se levantar e começar a marchar diante da promessa de Deus. Eu aprendi isso na minha vida. Vocês estão aqui num templo lindo, num lugar grande, num lugar maravilhoso, mas eu tenho certeza que esse lugar é carregado de testemunhos, é carregado de história, porque Deus de vez em quando faz isso com a gente. Deus dá mais projeto que dinheiro para a gente, né? Então a gente tem muitas ideias, a gente tem mas você olha assim e fala: meu Deus do céu. Mas é porque quando acontece, Deus mostra que é Ele que está fazendo. O que eu aprendi nessa caminhada? Porque tem muita gente que ele espera ver para avançar. Meu irmão, aí você está enrolado, porque essa dinâmica com Deus não funciona. Porque se você pegar a história de Israel, se você pegar esse momento aqui, vamos atentar nesse momento aqui. Deus diz assim para Josué, logo à frente. Ele diz assim: quando os sacerdotes pisarem os pés no Jordão, ele vai ser paralisado. Eu vou parar as águas do Jordão. Quando? Quando os pés tocarem. Então, quando que o Jordão é interrompido o seu fluxo? Quando os sacerdotes, levitas, carregando a arca, eles pisam no Jordão. Quem não está disposto a molhar os seus pés, nunca verá o sobrenatural de Deus. Milagre é para quem molha os pés. Milagre é para quem começa a marchar diante do rio. E diante disso o milagre de Deus vai acontecer. O que eu tenho aprendido é isso. Eu estou construindo a minha casa, não financiei, e aquela casa é um testemunho. Por que testemunho? Porque eu tenho aprendido o seguinte: a gente fica muitas vezes esperando milagres. Ó Deus, levanta o irmão rico, né? Levanta o irmão abençoado, ou mesmo que um ímpio, Deus. Mas geralmente Deus não faz isso. Como que acontece? Primeiro você pega o que você tem, e você começa a andar, você começa a marchar em fé, e cada passo que você dá, você começa a ver o sobrenatural de Deus vindo sobre a tua vida. Diante disso, Deus me deu uma palavra. Ele disse assim: existem milagres que você só vai conhecer no caminho. Então você pode me ajudar a pregar nessa noite? Você pode dizer para essa pessoa que, assim para ela: existem milagres que você só vai conhecer no caminho. Tem milagres que você não vai ver daqui. Tem milagres que você não vai ver parado. Tem milagres que você não vai ver se você não se mover. Existem milagres que você só vai ver quando você pegar essa trajetória, esse caminho. Quando você começar a marchar, você verá milagres. Eu quero dizer, existem milagres que estão te esperando. Você está esperando milagres, mas eu quero te dizer, existem milagres que estão te esperando. Mas esses milagres são destravados à medida que eu vou caminhando, à medida que eu vou andando. Meus irmãos, eu sou psicólogo, formado desde 2012, trabalho, exerço. Deus tem dado a oportunidade de atender pessoas do Brasil e das nações do mundo. Hoje de forma online se alcança muita gente. Mas como que isso aconteceu? Eu era um menino simples, já conheceu minha família, outros aqui conhecem. Fui para Junqueirópolis, onde o pastor Jeto me convidou, comecei a trabalhar com ele. Na época eu ganhava um salário mínimo. E o Jeto disse assim: você vai fazer faculdade. Eu não pensava em fazer faculdade, ele falou: você vai fazer. E o Jeto, quem conhece aqui, ele vai empurrando a gente.
Ele vai empurrando, empurrando. Você vai fazer vestibular. Meu irmão, eu cheguei em julho, ele começou a me apertar, eu fui estudando, em dezembro fiz vestibular e tinha que fazer faculdade. Hoje essa faculdade, o custo dela, acho que é 1.800 ou 2.000 reais, uma coisa assim. Então naquela época era algo parecido, os valores daquela época. Ele começou a me impulsionar. E eu lembro que ele me impulsionando, eu fui. E aí, mas eu só tinha uma coisa, meu irmão, eu não tinha como pagar a faculdade. Eu não tinha recurso nenhum, eu ganhava um salário mínimo, eu tinha que comer, tinha que me virar, como? Eu não sabia. Mas eu sabia de uma coisa. É o que Deus fala para Josué. Josué, eu não vou responder tudo para você não. Eu não vou responder todas as tuas dúvidas, mas uma resposta eu te dou. Não importa o que acontecer, eu estarei contigo, não te deixarei e não te abandonarei. Meu irmão, você está procurando resposta? A única resposta que Deus dá para Josué, talvez diante de uma dúvida dele, eu não sei o que vai acontecer, não sei os teus desafios, não sei os teus projetos, não sei, mas eu só sei de uma coisa: eu estarei contigo, eu não te deixarei e não te desampararei. Meu irmão, não existe promessa, não existe resposta maior do que essa. E eu lembro que eu comecei, ganhei 13º, eu só tinha o dinheiro para a matrícula. Só isso, eu doido, fui lá e paguei a matrícula. Como que ia dar continuidade? Meu irmão, nós temos que entender a forma como Deus nos chama. Mas eu fui aprendendo, fiz vestibular sem saber como ia pagar. Eu tinha o dinheiro do vestibular, da matrícula, fiz matrícula, como que seria o próximo mês? Mas eu fiz um propósito com Deus. Eu vi que vocês fizeram um propósito aqui, é isso? Meu irmão, esses propósitos aqui têm um valor muito grande. Porque você talvez não tem a colheita, mas você tem a semente. Se você der a semente, Deus te dará a colheita. Eu aprendi isso na minha vida. Por isso que, e ainda Deus é tão bom que Ele dá semente para quem semeia. Aí eu fiz um propósito, falei: Deus, eu tenho um sonho, peguei um papelzinho, tenho um sonho de fazer a faculdade, são 5 anos, custa tanto, eu não tenho como pagar. Mas eu estou aqui, Deus, abre uma porta para mim, só isso. E eu não só pedi, mas eu lancei uma semente. Naquela época, se eu não me engano, eu peguei todo o meu salário e eu dei todo o meu salário. Não, sem brincadeira, eu cheguei a passar fome, 3 dias sem comer, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar um salgado. Mas eu peguei minha semente e semeei. E falei: Deus, abre uma porta. Um sobrenatural de Deus aconteceu. Porque a minha intenção era que uma pessoa pudesse me ajudar, uma pessoa pudesse, Deus levantar alguém. Só resumindo para vocês, eu fiz a minha faculdade e Deus levantou 2 pessoas para pagar a faculdade. Eu disse: não, eu já tenho uma que paga. Ela falou: não sei o que você vai fazer, mas eu estou te dando até o término da faculdade, eu vou te dar esse recurso. Meu irmão, agora sabe por que isso acontece? Sabe por que você não viu esse milagre ainda? Porque ainda você não se levantou, você ainda não saiu do lugar onde você está esperando ver para crer, você está esperando um sinal. Tem crente que diz: não, Deus precisa dar um sinal. Meu irmão, Deus precisa dar um sinal não, o sinal já está na palavra. A palavra diz: ei, não te falei eu, dispõe-te, parte para cima, seja forte, seja corajoso, vamos. Mas vamos aqui, a chuva parou, vou ter que parar também, então eu vou caminhar para o final aqui, preste bem atenção. Porque Deus vai falando com Josué. Então Deus diz: ó, Moisés morreu, chegou, encerra o luto, dispõe-te, coloca-te de pé. Você só vai ter o lugar que você pisar. Significa que se você não se mover, você não vai ter herança. Então Deus está falando. Mas aí Deus chega no momento que Deus fala assim: ó, Josué, eu estarei com você, eu não te deixarei, nem o abandonarei. Mas ele começa a falar assim: seja forte. Seja corajoso. Diga assim comigo: seja forte, seja corajoso. Meu irmão, isso aqui é interessante. Porque o que Deus está falando é o seguinte: Josué, eu já dei a terra, vocês vão conquistar, vocês vão avançar, tal. Mas ele falou: eu só preciso de uma coisa de você. Eu preciso de um comportamento teu, eu preciso de uma atitude tua. Para que você possa viver isso, vai ter que ser forte e ser corajoso. Porque gente desanimada não conquista nada, meu irmão. Gente pessimista não conquista nada. Então ele está dizendo aqui: ó, o que eu preciso de você, Josué, é que você seja alguém forte. É que você seja alguém corajoso. O que significa
ser forte. O que significa ser corajoso? Essa palavra forte, no hebraico, ela significa shazak. Eu gosto muito disso, porque às vezes a palavra está aqui, ela tem uma conotação para a gente, mas quando você vai para o hebraico, ela tem uma profundidade muito maior. E a palavra shazak, ela significa ser forte, permanecer em pé ou de pé, quando tudo te pressiona para cair. Quando Deus diz assim para Josué, seja forte, Deus está dizendo assim, Josué, o negócio é o seguinte, a hora que as pressões vierem, a hora que as lutas vierem, a hora que a pressão vier sobre a tua vida, a hora que os desafios tentar te pressionar, você tem que fazer uma coisa, você tem que permanecer de pé. A hora que as pressões vierem, a hora que essas lutas surgirem, você tem que fazer uma coisa, você tem que permanecer de pé. Porque muitas vezes a gente vai jogando a responsabilidade para Deus. Não aconteceu, a Deus não quis. Não aconteceu, não era o tempo. Mas nós nos eximimos da nossa responsabilidade. Irmão, tem um rapaz da nossa igreja, que eu vou confessar algo aqui. Talvez o Tiago é bem mais pastor do que eu, talvez ele já venceu isso. Mas, meu irmão, tem crente que você pega a birra dele. Já confessei aqui. Pastor, não parece, que a gente disfarça bem, né, meu irmão? A gente faz uns cursos e tal, mas tem crente que você pega a birra dele. Irmão, tem crente que eu estou assim, eu estou sendo sincero, eu dou meio cortada de volta assim, tá? Eu vou para outros irmãos, porque vai lamentar tudo de novo. Vai choramingar, geralmente cai o pescocinho assim, ó. E aquele, meu irmão, aí esses dias eu peguei um rapaz, tal, mesma coisa, eu falei, cara, o negócio é o seguinte, eu não sei o que você vai fazer, mas você tem que mudar teu comportamento. Se vira. Porque hoje, você não é mais aquele rapazinho solteiro de antigamente. Hoje você é um pai. E Deus fala assim para Josué, Josué, você vai conduzir, levante-se, dispõe, porque você vai conduzir esse povo para a terra prometida. Quem seguiu Josué, pisou na terra prometida. Quem te seguir vai pisar onde? Você que é pai, você que é mãe aqui nessa noite, se a tua família, os teus filhos te seguirem, aonde que eles chegam? Eu falei, então tu se vira, faça terapia, faça curso, compra ali. Cara, se vire, mas uma coisa você tem que mudar. Você tem que ter uma atitude de gente forte, de gente corajoso. Porque, meu irmão, crise todos nós temos, sabia? Cada um aqui tem uma história difícil. Tem histórias aqui que se você ouvir, você vai falar, não é possível, mas são histórias verdadeiras, mas pessoas que se levantaram, pessoas que sofreram tanto, mas você cumprimenta, ela tem uma força, ela tem um ânimo para dar para você, meu irmão. Então uma coisa que nós temos que ter é, se vira, meu irmão. Deus está dizendo para Josué, Josué, se vira, eu só preciso de uma coisa, seja forte, seja corajoso. Por quê? Porque, meu irmão, por que a gente tem que ser forte e corajoso? Porque todo mundo começa as coisas empolgado. Todo mundo começa animado. Você vai começar a fazer academia, você compra tênis, as mulheres já compram as roupas diferentes, tal, você prepara tudo. Você nem cumpriu um mês, já parou. A gente começa empolgado. Meu irmão, e começar empolgado não é o segredo. O segredo que te faz vencer, além da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, além da presença do Senhor sobre nós, não importa o que aconteça, você tem que ter um alvo, e você tem que rumar rumo a esse alvo, essa direção, e você não pode parar. Caminhe com dor, caminhe, meu irmão. Por que aquele dia em Tupã, eu poderia dizer, gente, eu não consigo pregar. Eu falei, eu vim aqui pregar, nem que for ajoelhado, se vocês me permitirem, eu vim cumprir um propósito. Não importa se for na minha dor, não importa, eu tenho que entregar uma palavra de Deus. Meu irmão, existe um pastor americano que ele diz assim, se você aprender a caminhar com a tua dor, ninguém vai te parar. Se você aprender a caminhar com as tuas dores, ninguém vai te parar. Então, seja forte, seja corajoso. Agora, meu irmão, para o nosso final aqui, porque Deus fala assim para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, verso 6, seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá
esse povo. O verso 7, seja somente forte, muito corajoso, tal. E ele vai dizendo aqui, aí, no verso de número 9, ele vai dizer mais uma vez, seja forte, seja corajoso. Por que Deus vai falando tudo isso? Porque existem inimigos, olha que interessante. Se Deus está falando de uma terra, que eles teriam que adentrar, havia inimigos lá, e eles teriam que adentrar, vencer, por que Deus não dá o foco nos inimigos de fora? Porque os maiores inimigos nossos estão dentro. Meu irmão, o maior inimigo não é a luta que está por fora, mas é o medo que te abate por dentro, é o desânimo que te abate por dentro. Josué teria que vencer alguns inimigos, alguns dele, por exemplo, o desânimo. Quando Deus fala aqui, olha, não tenha medo, não te espantes, nem desanime. Por quê? Porque quando você começa a caminhar, mas vem as pressões, vem as lutas, vem as dificuldades, meu irmão, é muito característico, às vezes, nosso desanimar. Eu desanimei. O Cássio é crente há muitos anos. Quantos anos, Cássio? Uns 10 anos, né? Para não falar a idade dele. 40 anos de crente. E a gente vinha falando algo. E ele falando, pastor, quantas pessoas que desanimaram no meio do caminho? Quantas pessoas, Thiago, que você como pastor viu desanimar? João, quantas pessoas você ajudou, desanimou? Quantas pessoas, você já ouviu alguém que disse assim, ó, me frustrei, vou à igreja. Meu irmão, se tem um lugar que você vai se frustrar, é o tal da igreja. Que aqui é igual a Arca de Noé, meu. Os animais estão tudo aqui dentro. Tem leão, tem onça, tem gente, está tudo aqui dentro. Irmão, nós temos que vencer esse negócio de se frustrar. Aí me decepcionei com fulano. Meu irmão do céu, eu já vi tanta gente parando, eu já vi tanta gente caindo, mas eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Quantas pessoas que pararam no caminho, quantas pessoas que desanimaram, mas Deus está dizendo assim, ó, existe um inimigo chamado desânimo que vem te abater. Mas eu queria fazer um negócio aqui nessa noite, porque eu fiquei nesse texto aqui lendo, e eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Porque o Senhor está dizendo assim, ó, Josué, te vire, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não desanimes, não tenha medo. Eu falei, mas Deus, como isso? Porque, meu irmão, você está aqui pegando a informação, seja forte, seja corajoso e tal. Mas como? Qual é o segredo da gente permanecer? Qual o segredo, pastora, da gente permanecer diante de pressões como pastora? Quantas pressões? Mas como que permanecer firme? Passar o legado, como? Qual o segredo, Tiago? Porque são tantas pressões na vida. Tiago perdeu o pai, você perdeu a referência. Como lidar com essas coisas? Como que eu lido com essas pressões na minha vida? Porque Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso e tal. Mas como fazer isso, meu irmão? Eu estava assim, perguntando, Deus, como? Deus, de que forma, Deus? E aí Deus falou, vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de exemplo, Deus usa exemplo. Ô Cássio, dá uma garrafinha, só essa aqui. Isso. Aí Deus me deu um exemplo e Deus me deu um versículo. Projeta aí para mim, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. A partir do verso 7. Porque Paulo está falando de um tempo de pressão. Paulo está falando de um tempo de luta, de perseguição. Não vou ler todo o texto aqui. Ele vai dizer assim, ó, gente. O verso 7 diz, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. Diga assim comigo, vasos frágeis de barro. Sabe por que você vive tanta crise? Porque eu e você, o apóstolo Paulo diz, a Bíblia diz que eu e você somos vasos frágeis de barro. Eu e você somos muito frágeis. Mas Deus está dizendo assim, ser forte. Pastor, a palavra está se contradizendo, porque Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Mas o apóstolo Paulo diz que o vaso é frágil. Aí Deus falou, vou te dar um exemplo. Eu estou vendo aquele irmão bem forte lá atrás. Vem cá, meu irmão, se você puder me ajudar. Levanta a mão, bem lá na parede. Bem forte. E você mesmo, fortão. Você mesmo. Vem cá, meu irmão, me ajuda aí.
Pode ficar tranquilo. Eu fiquei procurando um homem bem forte aqui. O bicho é forte demais. Vem cá, meu. Corre aí, meu irmão. Vamos lá. Isso. Entenda o seguinte. Vamos lá para o texto. Nós somos vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Então olha aqui para mim, meus irmãos. Diga assim, o vaso é frágil. Diga assim, mas ele contém algo dentro. Diga assim, o vaso é frágil, mas ele contém um poder dentro. Então preste bem atenção. Me ajuda aqui, meu irmão. Paz, Senhor, tudo bem? Como que é seu nome? Alberto. Obrigado, Alberto. Então, segura isso aqui por enquanto. Fica aí. Agora preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Do verso 8. De todos os lados somos pressionados. De quantos lados? De todos. Quem já sentiu isso aqui? De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ele está dizendo, olha, eu sou pressionado, mas não esmagado. Olha que interessante. Eu sou pressionado, mas eu não sou esmagado. Nós não somos... Ficamos perplexos, isso aqui tem a ver com medo, espanto, mas não existe desespero. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Aí ele diz assim, ó, continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Aí ele vai dizer assim, ó, no verso 16, deixa projetado o verso 16. Por isso, nunca desanimamos. Então vai pegando esses versículos aqui comigo, porque ele diz assim, ó, nós somos pressionados, pressão, mas não somos esmagados. Aí no verso 16 ele diz, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, ou seja, esteja sendo pressionado, nosso interior está sendo renovado dia após dia ou a cada dia. Aí Deus me deu esse exemplo. Meu irmão, com uma mão, quero ver se é forte. Você consegue esmagar isso aqui? Aperta, vamos ver. Só isso? Consegue mais? Mais? O homem é forte, hein, meu irmão? Mais, vamos ver se você consegue. Mais, pega com força. Aí. Ficou feio o negócio. O que aconteceu aqui, meu irmão? Esse recipiente, ele sofreu uma pressão. E ele foi esmagado. Mas como que ele foi esmagado? Sendo que o apóstolo Paulo diz, nós somos pressionados, mas nós não somos esmagados. Ou seja, na vida você vai sofrer pressão, mas elas não vão te deformar. Isso aqui está deformado, meu irmão. Nós vamos sofrer pressões, nós vamos ser mais esmagados, não. Como? Ô Cássio, dá a mesma garrafinha. Meu irmão, eu sei que você é forte. Eu queria que você fizesse com cuidado aqui. Coloca até um pouco longe assim. Eu queria que você apertasse e esmagasse a garrafa agora. Com a mesma mão. Eu vou até sair de perto. Vai. Aí. Aí. Esmaga ela. Vamos lá. Esmaga ela. Tá bom, vai que de repente você molha meu iPad. Meu irmão, é a mesma. Lembra que o apóstolo Paulo disse assim que, embora exteriormente sofremos pressões, interiormente estamos sendo renovados. Lembra que ele disse que o vaso é frágil, mas que dentro dele existe um grande tesouro? Meu irmão, sabe por que nós somos deformados pela vida? Sabe por que muitas vezes nós somos esmagados? Sabe por que a pressão vem e nós desistimos? Sabe por que muitas vezes você diz, eu não sei o que aconteceu, eu não sou mais a mesma pessoa? Sabe por quê? Não é que nós somos apenas frágeis, mas é que nós estamos vazios. Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Meu irmão, é a mesma garrafa, é a mesma estrutura, mas a diferença é que ela não foi esmagada, é que ela está cheia, cheia, cheia. O segredo que Deus está dizendo aqui para o apóstolo Paulo, que Deus está dizendo para Josué, sabe como você vai ser forte, sabe como você vai ser corajoso? Medite nesta palavra de dia e de noite, se encha da palavra, se encha do Espírito, seja cheio do Espírito Santo, porque se eu e você formos cheios do Espírito Santo, teremos pressões, teremos lutas, mas não seremos
seremos esmagados. O apóstolo Paulo diz: por isso que nós nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja sofrendo pressões, o nosso interior, Tiago, ele está se renovando dia após dia, dia após dia. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, irmão. Você nunca vai conseguir permanecer em pé se você estiver vazio, porque lembre que tu é frágil. Eu vi a força que ele fez. Porque que a igreja, João, sofreu perseguições, Coliseu e nunca parou. Porque Jesus disse assim, ó: sejam cheios do Espírito Santo, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês se encham do poder de Deus. Queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Eu queria orar aqui, Tiago, terminar. Eu posso fazer um apelo aqui, Tiago? Eu queria terminar fazer um apelo. Por que fazer um apelo? Irmão, eu já passei por momentos que o medo foi tão grande que eu lembro de ir para a minha sala e eu me encolher assim, ó, e eu não querer sair de lá. Eu me lembro de momentos assim de bater um desânimo. Eu me lembro de momentos assim de perdas, de situações. Mas eu estou aqui. Por que eu estou aqui mesmo o vaso sendo frágil? É porque nos momentos de dificuldade eu entendi, eu estou vazio, eu preciso me encher. Eu preciso me encher. Preciso me fortalecer. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Porque Deus vai derramar uma unção hoje sobre a tua vida. Mas escuta o que eu estou dizendo. Deus vai derramar hoje sobre a tua vida uma unção muito grande. E Ele vai te dar uma força tão grande. 2026, você vai correr. Você vai caminhar. Vai ter pressões, vai ter lutas. Vão ter lutas, mas porque você estará cheio. Você vai cumprir o teu propósito. Você vai chegar até o final. Talvez você que está aqui nessa noite diz: pastor, eu parei. Pastor, eu não consegui encerrar uma dor, um luto. Tem coisas que eu não consegui. Eu não consegui entender que o Moisés morreu. Mas você diz assim: pastor, eu preciso de um start. Eu queria que você saísse do teu lugar. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Talvez você está dizendo aqui: pastor, eu quero ser mais cheio da presença, da glória de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. E eu quero que você saia daqui, meu irmão, voando. Eu quero que você saia daqui, mas revestido de uma autoridade, de um poder. Aleluia. Talvez você esteja aqui e você fala: pastor, eu estou deformado pela vida. A vida me deformou. Eu não me reconheço mais. Mas Deus é aquele que pode restaurar. Deus é aquele que pode te reerguer. Deus quer reerguer empresários aqui nessa noite. Deus quer restaurar casamentos aqui nessa noite. Isso mesmo, em nome de Jesus.